Amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos vocês. Vamos iniciar com o exórdio desta noite com o nosso irmão, professor Claudinei. A todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à família Necáritas nessa reunião de hoje, onde estamos aqui mais uma vez para esse momento de reflexão, tá? Tão necessário nos nossos dias, principalmente nesses dias atuais, onde nós temos muita angústia, muita dor, muita tristeza por parte de nossos irmãos, e que nós possamos superar essas dificuldades que estão surgindo com a nossa esperança em Jesus, tá? Bem, vamos começar a nossa reunião de hoje fazendo o exórdio, que vem do livro Pão Nosso, tá certo? Eu vou aqui compartilhar minha tela para vocês. O meu irmão Jonas vai me corrigir caso eu não consiga fazer isso, mas vamos lá. Sim. Todos estão conseguindo enxergar, não é isso? Isso. Muito bem. Gente, a nossa leitura inicial vem do livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel e redigida muito bem pelo nosso grande Chico Xavier. Hoje, temos como, no capítulo 57, o título O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O que esse filho disse está em Lucas, tá? No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 29. E vamos ver aqui o que nosso irmão Emmanuel explanou sobre essa passagem, por essa parábola. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estreunices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ele na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico,
alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e alegria dos outros. Revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Muito bem. Deixa eu aqui encerrar aqui, para a apresentação. É uma interessante, já já a gente vai fazer isso, trazer isso para o nosso dia a dia, né? Não só quando a gente fala no âmbito familiar, mas no contexto geral, certo? Mas o que diz nessa passagem que está no livro de Lucas, a parábola do filho pródigo. Aquele filho que preferiu pegar sua parte, a parte que te cabia da fortuna do pai, pediu para ir conhecer o mundo, se aventurar. E o outro irmão preferiu ficar em casa, cuidando dos seus pais, aos cuidados da sua família. E, em determinado contexto, esse filho que se aventurou perdeu tudo que tinha, por vício, por até inexperiência, seja lá qual for o motivo, e ele resolve voltar para casa, pediu perdão ao seu pai, e o seu pai o perdoou e alegremente aceitou esse filho de volta. Naquele exato momento, o filho que ficou, seu irmão, né, se envaideceu e colocou seu pai contra a parede. Mas, pai, eu nunca te abandonei, sempre estive ao teu lado, tu nunca me deste nada, né? Ele até diz que nunca me deu um cabrito para eu me divertir com os meus amigos aqui, né? A ele tu deste a parte que lhe cabia, ele perdeu e o senhor ainda aceita ele de volta, sem punição. Isso seria justo, meu pai, comigo? Então, surge essa figura, que é o filho egoísta, né? Que não se conteve com a alegria do pai de receber o seu filho de volta e demonstrou que aquela convivência que ele teve no âmbito familiar não serviu como um processo de evolução moral, porque, estando ao seu pai, ele podia ter entendido que aquilo era mais importante para ele naquele momento, o retorno do seu filho. E ele, com toda a experiência de estar ali ao seu pai, vivendo com ele, em sua família, ignorou, deixou passar a possibilidade de se alegrar junto com seu pai naquele momento de retorno do seu irmão.
Pois bem, isso, o que isso reflete em nossas vidas? Não só se a gente for discutir dentro da nossa família, porque se a gente for falar em família, cabe uma biografia muito boa para cada um de nós. Nossas famílias são exemplo de obstáculos, de experiências. Nós da educação chamamos de obstáculos epistemológicos, quando nós vamos encontrar as dificuldades e tentamos superar cada dia. A família serve para isso. A família ela não vai vir perfeita, né? Então a gente sabe que essas diferenças vão existir e que se você olhar nos dias de hoje, nosso irmão Roberto Máximo estava dizendo que ele tem 4 filhos, que é uma bênção. Mas se a gente percebe nos dias de hoje, muitos filhos já contam nos dias o dia em que vão repartir os bens de seus pais quando eles morrerem. Esse é o retrato do filho egoísta. Aquele filho preguiçoso que viveu ali junto com seus pais, sem expectativa nenhuma, e não se engrandece com as conquistas dos seus irmãos, colocando-se sempre ali como coitadinho, como aquele que esteve ao seu lado, não te abandonei, eu mereço mais. Isso nos dias... Agora, de falar em família, a gente já vai começando a vestir aquela carapuça linda, maravilhosa. Infelizmente. Mas esse ensinamento do filho egoísta, ele não só se remete à família, não. Essa parábola ela vai servir para todos nós em várias instâncias da nossa vida, em vários segmentos. No trabalho, às vezes você vê um colega seu conseguindo uma promoção, você vê que ele conseguiu com méritos, se esforçou, batalhou, enfrentou dificuldades para conseguir aquilo, recebeu uma promoção, e você que ficou ali na mesmice, tentando bajular o seu patrão de uma maneira inoperante, não se sente feliz pelo sucesso do companheiro, do colega. Prefere ficar ali se remoendo, dizendo, eu merecia, porque eu estou aqui há muito tempo nessa empresa, ele chegou agora, já conquistou isso. Então, você vai se alimentando de um sentimento que está te envenenando e que pode envenenar aquele ambiente. Então, isso que o Emmanuel explanou, lógico que ele usou um exemplo de uma família, de um irmão que sai de casa se aventurando, pegando sua parte que lhe cabia, gastou tudo, perdeu, seja lá como foi o que aconteceu, mas ele voltou, né? E errando ou não, ele já voltou recompensado principalmente pelo seu remorso, porque ele entendeu que errou naquele momento, que não era o momento dele sair de casa, de abandonar sua família, mas principalmente ele foi contemplado pelo perdão do seu pai. E olha, no momento do perdão, do remorso, do arrependimento, tudo se encaixava, vem aquele irmão, aquele filho egoísta e tenta estragar aquele momento de felicidade. Isso é um chute na canela, como diria meu amigo Jonas, e todos nós que fazemos parte de ciclos familiares. Família perfeita, eu vou dizer qual é a do vizinho, porque a nossa nunca será. E vamos ter sempre pessoas que estão indo contra aquele processo evolutivo dentro da família, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. E isso faz parte. Agora, quem é que nós temos
que prestar atenção nessa parábola aí é o filho pródigo, Emmanuel falou, muita gente aí, muito crente, muita gente aí que gosta dos bons costumes, da família, vai jogar pedra em quem? Naquele filho que abandonou o pai naquele momento. E vai dar louvores àquele que ficou com o pai ali todos os dias, ali, do lado do pai. Mas esquece do momento crucial que foi quando ele soltou daquele seu coração envenenado um sentimento de inveja, de egoísmo. Então, que a gente possa entender que a felicidade dos outros, ela tem que ser valorizada por todos nós. Porque se nós não conseguimos aquele sucesso que a gente almeja, é porque, por enquanto, nós não merecemos. Nós não estamos preparados para aquilo. Mas se nós enxergarmos o sucesso no outro e nos espelharmos de uma maneira positiva, que aquilo pode nos refletir em nós, eu tenho certeza que o momento em que nós nos identificamos com o sucesso daquele nosso irmão, nós também, aqui no íntimo, estaremos também muito felizes. Porque aquilo ali abre portas para que nós possamos crescer juntos. E não que possamos nos limitar a achar que o outro é sempre melhor, que ele deve ter conseguido de uma maneira errada e que a gente aprendeu muito na história, na sociedade. Se o camarada aparecer com um carro novo, primeira coisa que ele diz é: esse cara tá roubando algum canto. Quer dizer, nunca ninguém passa pela cabeça que o sucesso de uma pessoa possa ser fruto de uma conquista de vários anos lapidando naquela labuta enorme, mas não. A sua inveja, a vontade de você menosprezar o sucesso do seu irmão é maior que a vontade de você conquistar suas coisas por mérito. E isso vai te envenenar. Não tem como não. Eu tenho exemplos infinitos de colegas, amigos, que vivem preferindo colocar em xeque as conquistas dos seus irmãos a conquistar suas próprias coisas. Ficam na mesmice, parados, colocando defeitos em pessoas que estão ali batalhando. Lógico, muitos erram, muitos quebram a cara no momento em que vão buscar suas conquistas, porque o mundo não é perfeito. Mas aí a parábola diz, aquele filho saiu, não foi no momento certo, mas o pai permitiu, e ele perdeu tudo que tinha. Mas ele teve aquele momento de remorso, e ele percebeu que era o momento de voltar. E quando ele pediu a bênção e o perdão do seu pai, foi concedido. Então, nesse momento, é que nós, como o filho que ficou, como um exemplo, né, que a gente tem que dizer que ele é um exemplo de gratidão, sempre ao lado do seu pai, era nesse momento em que ele devia ter feito colocado em prática tudo aquilo que ele aprendeu no seu lar. E se ele viu aquele momento de amor, de conquista, de reconciliação de sua família, ele devia estar feliz também. E não colocar seu pai contra a parede e colocar em xeque um momento único, que é o remorso e o perdão se encaixando perfeitamente. Então, que essa parábola, comece a ser pensada como um fator importante para o que nós queremos com os nossos irmãos. Não é torcer para que dê errado, é torcer que tudo dê certo e que se for da nossa, se for do nosso
vamos dizer assim, do nosso merecimento, que nós também possamos conquistar, mas que nunca pensemos que ele merece menos que nós. Quem somos nós para julgar se o nosso irmão merece menos ou mais por algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Então, como nós passamos por um processo de evolução espiritual, nós não sabemos nada do que nós fomos, muito menos do que nós seremos. Então, cabe nós fazermos de hoje, nesse momento, o melhor que possamos fazer, porque são essas experiências familiares, profissionais, que nos fazem crescer como irmãos, como cidadãos, certo? Então, é uma parábola muito linda, eu até sugiro que vocês possam ler essa passagem toda na Bíblia, no Novo Testamento, para vocês verem, para vocês poderem ver como Jesus ele é muito preciso, muito cirúrgico, porque ele fala naquilo ali, ele usa aquele momento ali para generalizar um contexto geral, que vale para hoje, principalmente para hoje. E que possamos ler e que possamos refletir e pôr em prática isso. Já digo, não é fácil. Aprendemos tantas coisas como o gramado do vizinho é melhor. Essas coisas são coisas que já foram alimentadas em nosso consciente, subconsciente, e que a gente acha que o sucesso do outro é a nossa derrota. E não, a gente tem que pensar que o sucesso do nosso irmão é um começo para o nosso sucesso também, que nós temos que todos estar juntos nesse momento de felicidade, tá certo? Que possamos compartilhar isso com os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, colegas, tá certo? Que possamos, nesse momento, principalmente de angústia, né? Em que temos pessoas perdendo famílias e tem gente perdendo entes queridos da família com a pandemia e tem gente que comemora. Tipo, essa pessoa aí dizia que podia ir para a rua tranquilamente, ó, morreu agora. Esse tá aí um exemplo clássico que a gente vê hoje. Então, que a gente possa começar a sentir pelo outro as conquistas e as angústias também. Nós temos que aprender não só no momento de felicidade, mas no momento de dor também com nossos irmãos. Então, é com essa mensagem dessa parábola maravilhosa e nós vamos para a nossa segunda parte, que é o estudo do Evangelho, mas que vamos passar agora para esse momento de transição com a nossa prece inicial. Então, gostaria que, se vocês pudessem, se quisessem, pudessem fechar seus olhos nesse momento, possam respirar fundo, concentrando profundamente, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, que possamos dizer assim: amado Mestre Jesus, te agradecemos profundamente pelos teus ensinamentos. Tua mensagem maravilhosa de amor, de perdão, de paz. Difícil de entrar nos corações de espíritos que ainda estão engatinhando nesse processo evolutivo. Mas eu sei, meu amado Mestre, que essa mensagem chegará a todos. E que nós iremos conquistar a nossa passagem definitiva para um plano espiritual superior, onde a tua imagem
teu exemplo, tua luz estará nos radiando todos os dias. Agradeça aos irmãos espirituais do Necáritas que estão trabalhando incansavelmente, principalmente nesse tempo de dor, de tristeza, angústias afins, famílias desesperadas, que lutam dia a dia, incansavelmente, sobreviver em meio a uma pandemia. Que nossos governantes possam ser tocados pela espiritualidade, que possam voltar para seu povo e tomar decisões sábias, coerentes, para que possamos passar desse processo mais fortalecidos e mais unidos. Agradeço, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, e em teu nome passaremos para a explanação do teu evangelho. Peço permissão para passar a palavra para o nosso irmão Jonas. Que assim seja. Obrigado pelas palavras introdutórias, que foram muito significativas, que são o código moral, a luz e a força do Evangelho de Jesus. Agradeço as suas palavras, que com certeza irão casar profundamente com a palestra que iremos falar. Deixa eu só compartilhar agora aqui. Só um momentinho. Então, amados irmãos, hoje iremos falar de um tema que é muito atual, que envolve muitos aspectos, tanto materiais como espirituais, emocionais. Muitas almas sofrendo a depressão, e essa depressão causando as obsessões, os surtos psicóticos e principalmente os suicídios. Infelizmente, a depressão nessa pandemia se alastra igual ao coronavírus. Silencioso ou silenciosa, terrivelmente fatal quando atinge a sua força maior, que é traduzida através da morte, não só emocional, mas a morte espiritual e material. Então, vamos falar sobre depressão e o autoconhecimento. Como extrair preciosas lições dessa dor. Esse livro do nosso irmão Vanderlei Oliveira, tá? Ele tem muitas informações que são importantíssimas para o nosso momento. Então, vamos dar prosseguimento aqui. A depressão não se instala por conta dos dissabores da vida, e sim pela forma de como reagimos a eles. Os dissabores podem nos entristecer, mas não deprimir. Essa afirmativa, ela é realmente muito oportuna. A depressão, ela está caracterizada pela percepção que você tem dos desafios que você enfrenta, das dores, das perdas e todas as angústias. Cada um enfrenta a dor de maneira individual. A dor não é igual para todo mundo. Mesmo passando pela mesma prova,
sofrendo a mesma doença, duas pessoas têm reações diferentes com relação à sua dor, com relação ao seu sofrimento. Nas experiências que nós temos durante essa trajetória mediúnica e espiritual, nós vivemos essas experiências de pessoas com o mesmo câncer, uma apoiada no processo de fé e confiança, sair do processo, encontrando a cura, e o outro não conseguiu, tendo as mesmas possibilidades, tendo as mesmas prerrogativas que o Pai nos concede de forma igualitária. Então, a depressão, realmente, ela tem essa característica. A forma de como você enxerga os seus problemas, como você vê a dificuldade da vida, determina se você vai ser reativo ou se você vai aprender com uma lição e trabalhar para que os processos de paz, resignação, paciência, possam ser os instrumentos para que você possa dar o passo seguinte e vencer a depressão, que muitas vezes ela bate à nossa porta. Então, prosseguindo. Quando deprime, é um alerta da vida interior de que é um comportamento nocivo, repetitivo, precisando ser reciclado e reprogramado. Nós estamos, há muito tempo, há milênios, há anos, repetindo os mesmos gestos de egoísmo, de possessividade, de ciúme, de superioridade. São exemplos que nós não podemos fugir, amados irmãos. Então, muitos de nós continuamos ainda nessa roda do samsara, com comportamentos repetitivos, praticamente todos os dias. Nossos pensamentos, nossa mente está, muitas vezes, sobrecarregada com os mesmos padrões de raiva, de angústia e de animosidade. Todos nós que vivenciamos essas experiências, observando aquelas pessoas que estavam no processo de depressão, nós evidenciamos de que elas mantêm as mesmas características de sempre, repetindo: ah, não vou conseguir, eu vou morrer, tudo é difícil para mim, eu não vou conseguir superar, nada vai mudar. E esse comportamento repetitivo leva à exaustão. A energia que nós poderíamos usar para superar a dificuldade, as angústias, ela é gasta em tormento, lamúria, angústia e sofrimento. Se nós tivéssemos a capacidade de nos adaptar às circunstâncias, observar que aquela dificuldade, aquele obstáculo, tem uma lição. Eu preciso, naquele momento, observar que eu preciso desenvolver certas habilidades da paciência, da resignação, da tolerância, para sobreviver. Mas nós usamos todo o nosso reservatório mental, emocional e espiritual para alimentar o lixo mental, as toxinas emocionais. E aí o que acontece? Nossa energia perde força, perde possibilidades de você reagir com tranquilidade às dificuldades do caminho. Então, uma delas realmente é essa roda do samsara, pensamentos repetitivos, as mesmas coisas. Nós somos como se fossem robôs, repetindo todos os dias as mesmas energias deletérias, os mesmos comportamentos ultrapassados, obsoletos, que não conseguem, que não conseguimos muitas vezes debelar, porque nós estamos presos na nossa gaiola emocional, presos nesse círculo do samsara. Prosseguindo. Só um momentinho, senhores. Tem algumas pessoas que estão entrando, eu vou ter que fazer aqui, esperar que a pessoa entre. Então, vamos lá. A pessoa parece que desistiu. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade.
Então, essa programação significa construir, desculpa, é isso mesmo. Essa programação significa construir uma nova forma de reagir aos fatos, um novo olhar sobre os acontecimentos. Então, cada dificuldade, cada obstáculo é uma lição de possibilidade de triunfo, de aprendizado, de novos conhecimentos. No lugar de sermos reativos, vamos ser o quê? Almas que vão refletir qual será o próximo passo que eu vou dar. O que eu preciso entender desse processo? Quais são as informações que estão sendo geradas nesse momento? O que está acontecendo é minha culpa? Está sob meu controle? Eu preciso fazer algo a mais? Esse olhar de análise e de introspecção diante dos desafios que haveremos. Pronto, aqui já deixei aqui. Então, são os desafios que cada um deve entender. Então, todo obstáculo é o caminho. Ele é uma força para buscar dentro de você o seu eu superior, a luz que está dentro do seu coração. O eu superior, ele é a luz, ele é o Deus que está dentro de nós. O nosso eu inferior é a sombra que tenta impedir o nosso processo de evolução espiritual. Então, a forma de como você reage aos fatos determina se você vai ser um depressivo a curto, médio e longo prazo ou não. Se todos os desafios que você enfrenta, você achar que é uma feitiçaria, que você não teve sorte do trabalho, que você não teve sorte do amor, ficar com esse pensamento, isso lhe trará danos dolorosos, porque você apenas vai acrescentar esse lixo mental, essa carga de toxina dolorosa e deletéria, e que você não vai sair do lugar se você não tomar uma nova abordagem, uma nova perspectiva daquilo que você está enfrentando, quer seja uma doença, uma questão do trabalho, do relacionamento, qualquer que seja. Temos que construir uma nova forma diante de todas as adversidades, das dores e das angústias. Então, prosseguindo. Então, a nossa irmã Bárbara diz o seguinte: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que ele diz que você não tem amado quem você é. E nem se tem tratado com carinho a fim de ser quem você é. Essa é a base de todo tratamento. Então, nossa irmã Bárbara tem esse olhar sobre a doença, com esse aspecto de que toda doença, ela tem uma causa. Toda doença tem uma mensagem que está lá embutida, que está entranhada. A diabetes tem uma mensagem. A gastrite tem uma mensagem. Todas as doenças, elas são reflexo do desequilíbrio que nós realizamos dentro do nosso ser imortal. Então, prosseguindo, a nossa irmã Hermance do For, diz assim: depressão, condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma depois de milênios nos labirintos da ilusão. Então, nossa irmã, ela aprofundou, ela ultrapassou do corpo, entrando na nossa consciência, nos dizendo de que nós estamos tentando sair desse labirinto da ilusão maia, que é a ilusão do ser. De tudo aquilo que nós acreditamos que é verdade, que são criações nossas, criações ainda toscas, depreciativas, que não geram valor espiritual para as nossas almas, certo? Criam em nós a ilusão de que nós precisamos que alguém nos ame para que possamos encontrar a felicidade. Olha que ilusão. Ninguém precisa do outro para ser feliz. Ninguém precisa que os outros possam aplaudir o seu sucesso, possam aplaudir as suas virtudes. Toda ilusão.
A ilusão de achar que é superior às pessoas, de que é o melhor, que é o máximo, toda ilusão. Então, nós estamos vivendo esse labirinto de ilusão presos dentro de si. E os benfeitores dizem que você não está preso. Você é a prisão que prende você nesses labirintos de nossa ilusão humana. Então, toda ilusão, ela será desmascarada pela verdade. Os irmãos ainda acrescentam, nós temos que nos desiludir para alcançar a verdade. E quando a verdade chega, para alguns, é dolorosa. Para algumas pessoas é inquietantes. E eu tenho visto isso com muita frequência, de relacionamentos em que a mulher achava que o marido tinha que ser submissa a ela, que ela era a mulher importante, que ela era a melhor esposa, que ela era a melhor empresária, sempre pensando no processo, no progresso fora. E quando o homem, numa determinada circunstância, diz assim, eu estou apaixonada por outra pessoa, não amo mais você. A mulher se espanta. Ela disse, não, isso deve ser um ato de bruxaria, isso deve ser um processo diferente. E encontra a sua adversária, uma mulher que não tem a beleza corporal, não tem o fino, não tem educação, né? Aí ela diz, você me trocou por esta mulher que não tem boniteza, que não tem estrutura, que não tem bons modos? Aí o que aconteceu com ela? Isso é um caso verdadeiro. Ela entrou no processo de surto psicótico, na ilusão de que o marido vai voltar. Só que ela passa pelo momento agora, internada no hospital psiquiátrico, tomando remédios, para poder absorver alguma coisa. E os remédios vão ajudar. Mas enquanto essa ilusão de que o outro que está fora vai fazer, vai trazer sua felicidade, é um longo caminho ainda de muitas angústias, dores e sofrimentos. Então, prosseguindo, Baudelaire fala com muita propriedade, dizendo assim, sem o amor a vida não floresce, sem o amor nada tem sentido. A depressão não é um castigo de Deus, é uma construção humana. E tudo que se planta gera uma colheita. Toda colheita pode ser depurada, aprimorada, selecionada, até atingir o fruto desejado. E como nada é definitivo no universo, tudo vai passar. Então, já pensou se essa mensagem fosse difundida para todas as pessoas que passam pela depressão, que estão vivendo esse processo, achando de que as leis de Deus são punitivas, que Deus castiga com o seu ódio, com sua raiva, com fogo que consome? Já imaginou se essas pessoas observassem que toda a sombra é construção nossa? Somos nós que criamos a sombra. Somos nós que criamos nossos dissabores, nossas angústias, tristezas. Como nós já falamos, não existe vítima na lei divina. Tudo tem uma razão de ser. Deus é sábio, justo, misericordioso. Falava com o nosso irmão, ele falava, não sei o que, da tranquilidade. Sim, temos que ficar tranquilo porque as leis divinas, elas existem. Elas são inderrogáveis, elas são de compaixão, de amor e caridade. Então, eu não posso me desesperar. Eu não posso perder o equilíbrio, a tranquilidade. Se Deus é a nosso favor, quem será contra nós? Diz o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que ter uma grande responsabilidade. Tudo o que nos acontece é construção nossa. O processo que nós estamos evidenciando não é feito a causa. Por isso, muitos espíritos, quando deixam a Terra, lá eles vão encontrar não o efeito, mas a causa dos seus atos. De tudo aquilo que ele fez, ele terá que reparar, entrar numa nova sintonia. Então, tudo passa nessa existência. Então, que seria o melhor da humanidade se isso não fosse uma verdade
de amor e bondade, de que Deus não castiga, que toda sombra, toda doença é criação nossa, pelo fruto se conhece a árvore, e que se nós queremos que a vida possa sorrir, e que a nossa semeadura não sofra as inquietações humanas, plantemos as boas sementes. A partir daí, alcançaremos a paz e o equilíbrio. Prosseguindo, depressão é uma doença da alma, uma doença espiritual, desde que seja compreendida a criatura em depressão como espírito temporariamente adoecido, que necessita de profundas mudanças no seu proceder perante seus irmãos de humanidade e perante a obra do Criador. Eis a dificuldade. Não queremos fazer as mudanças na nossa existência. É o que a doutrina fala. Reforma íntima. Mudança de atitude. Mudança de pensamentos. Mudança de sentimentos. Nós queremos ver o argueiro que está no olho do nosso irmão e não ver a nossa trave. Então, as profundas mudanças significa olhar para o outro como se estivesse olhando para si mesmo. Observando que quando você critica o outro, você está criticando a si mesmo. Que você só vê no outro sombra porque você tem sombra. Você só vê no outro luz porque você tem luz. Então, nós estamos sempre projetando no outro aquilo que nós somos como criatura. Porque o universo nos devolve aquilo que nós emanamos dentro de nosso espírito mortal, de nossa consciência. Então, nós precisamos, sim, fazer essas mudanças para entender de que todos nós somos irmãos e que só cabe a Deus a vontade suprema. Somos filhos do mesmo Pai. Estamos no mesmo processo de evolução. Mas muitas criaturas não aceitam. Acham que são superior, que é o povo de Deus, é o povo que está sempre à frente, é o povo de lá, é o povo que tem isso. Senhores, isso não nos traz nem equilíbrio, não traz paz interior e nos coloca à mercê da depressão. Quantos religiosos estão em depressão? Não é verdade? Por quê? Não deveria estar em depressão. Mas por que a depressão aparece? Você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser muçulmano, umbandista, não importa a cor de sua religião. O que importa é que suas atitudes estão no processo, executadas todos os dias, elas estão fazendo a semeadura. Chega um dia em que a colheita é obrigatória. E na colheita, quando chega, vem depressão, perda, luto e angústia. Eu conheço pessoas agora, nesse momento, estão passando pela depressão. Algumas estão há uma semana, outros há 2 semanas. Tem pessoas que estão há 6 meses com a depressão. Então, vocês vejam que tudo isso, nós somos os criadores. Somos nós, os arquitetos de nossa própria dificuldade, da nossa sombra interior. Prosseguindo. Então, além das enfermidades do corpo, nós temos as enfermidades da alma. Tem. Vamos lá. Como eu sei que é um grupo aqui só tem anjos iluminados, já com as asas para voar para o paraíso, então, essas enfermidades da alma nós a temos. Por exemplo, irritação, mau humor, rancor, desrespeito, ociosidade, descontrole, impaciência, inveja, ciúme, pessimismo, desamor. Será que nós temos essa enfermidade? Será que outras pessoas que nós conhecemos no seu familiar e fora da família têm essas enfermidades? Ah, senhores, a minha família Buscapé tem tudo isso aí. É uma família realmente muito, muito quente. Eu até brinco com a minha irmã, minha família parece o vulcão Vesúvio, né? Que todo dia entra em grande erupção. E aí eu tenho que acalmar os meus irmãos, porque
a irritação está grande, o mau humor está grande, a impaciência está grande, o pessimismo está grande. E aí eu começo a olhar para eles, conversando com cada irmão, mantendo a paz, eles se acalmam, aí eu termino a minha prece, agradeço, e peço de forma antecipada que amanhã eu sei que vai, de novo, o vulcão vai entrar em erupção, que ele me dê a tranquilidade e a paciência de conversar e acalmar essas almas. E eu disse, olhe, se continuar assim, vocês vão ficar deprimidos, vão tomar remédio controlado e vão entrar na depressão, que são doenças da alma. Então, cada um tem uma família que é importante e necessária para renascer. Então, também tem uma citação do nosso do doutor, que diz assim, a doença é um estado do ser humano que indica que, na sua consciência, ela não está mais em ordem, ou seja, sua consciência registra que não há harmonia. Essa perda de equilíbrio interior se manifesta no corpo como um sintoma. Sendo assim, o sintoma é um sinal, um transmissor de informação, pois com o seu aparecimento, ele interrompe o fluxo da vida e nos obriga a prestar-lhes atenção. Então, quando nós estamos em desarmonia com aquilo que pensamos, sentimos e fazemos, o processo entra num estado de grande choque energético, choque emocional e espiritual. Quando essa desarmonia ela se instala, o que acontece? As doenças começam a eclodir. Porque o espírito diz assim, ei, essas energias, eu não sou compatível com essa energia. Essa energia não me pertence. Tome de volta para o corpo físico. Pare de fazer essa desarmonia. Pare de fazer a perda do seu equilíbrio. Porque se você não fizer isso, eu vou nocautear você. Com uma doença, com uma síndrome, com a depressão. O espírito manda avisos de forma muito pertinente. O que acontece? Quando nós persistimos nos pensamentos repetitivos, alimentando cargas energéticas deletérias, o que acontece? O nosso corpo é nocauteado. E aí vem as doenças autoimunes, vem o câncer, vem as dificuldades, que nós já sabemos. Então, se nós não mudarmos esse processo e buscarmos a nossa harmonia, não se iluda. Você será nocauteado, cedo ou mais tarde, pela sua rebeldia, pela sua inquietação. Por isso, os espíritos nos convocam a dois processos. A corrigir as nossas falhas, os nossos erros, a corrigenda. Segundo, trabalhar na prevenção. Eu tenho que trabalhar corrigindo as minhas falhas, trabalhando na reforma íntima e na prevenção. Esse pensamento que eu estou tendo pode aumentar minha depressão ou pode gerar uma depressão? Pode. Então, elimina. Então, se não fizermos isso, nós estaremos sempre só jogando lixo mental, toxina. Aí o espírito vai dizendo assim, ei, essa energia é incompatível com a essência desse espírito imortal. Se você não parar, você vai ser nocauteado no seu corpo. É isso que ocorre, simples. Seguindo. Então, dentro de tudo aquilo que nós já falamos, a ciência humana já conseguiu trabalhar alguns hormônios neurotransmissores. Então, você veja, dopamina, serotonina, são os hormônios em que, quando eles estão em baixa, tá, eles geram a depressão. Geram um processo muito doloroso, porque o que é dopamina? Então, a dopamina é um neurotransmissor que ele trabalha na sensação do prazer e bom humor. Ele é o mensageiro químico. A ciência diz que é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central dos mamíferos. Então, a sensação de prazer e de humor, a dopamina é o transmissor. Quando ela está em baixa, aí o processo de depressão fica muito, muito doloroso e impactante.
A serotonina, que é um hormônio também transmissor, ele também é o mensageiro conhecido pelo sistema nervoso. Ele trabalha as funções que regulam o sono, o apetite, a temperatura do corpo, os movimentos, as funções intelectuais fundamentais, trabalha a glândula pineal, certo? Então, ele é um transmissor, um hormônio neurotransmissor de forma muito importante. E vocês observem no quadro que quando a dopamina e a serotonina estão em baixa, o que acontece? Vocês estão vendo, o processo de depressão é iminente. Vai acontecer porque são registro físico. E aí o que acontece? Esses hormônios ficando abaixo do normal, aí aquelas pessoas que chegam na casa e ficam dizendo assim, eu estou com muito deprimida, a sensação de que eu vou morrer, aí eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, então outra reunião. E aí começa a não, eu estou mal, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, porque eu já passei por essa experiência. Eu visitei várias pessoas com depressões profundas, e ela dizia, ajuda, eu vou morrer, não sei o quê, aplicava um passo nela, melhorava. Dia seguinte, foram vários meses até ela conseguir sair de depressão. Por quê? Porque o corpo fisiológico é impactado. Então, você não quer mudar, quer persistir, então a depressão vai se instalar. A dopamina vai ficar em baixa, a serotonina vai ficar em baixa. Então, seu corpo físico, dormir, prazer, bom humor, nada disso vai funcionar 100%. Vai ter uma queda, e essa queda leva o quê? Leva o processo de depressão profunda, e aí as pessoas cometem o ato que é doloroso, que é o suicídio. Lamentavelmente, muitas pessoas que cometeram suicídio estavam numa depressão profunda. Porque a depressão, ela tem uma característica que é muito cruel. A pessoa é um morto-vivo. A pessoa já morreu intimamente. Só está o corpo funcionando. E a dor é muito grande. E olha que das pessoas que eu visitei, muitas pessoas passaram por esse dor. E graças a Deus, muitas delas se recuperaram. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é algo que cada um tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é uma visão da ciência médica. Então, vamos lá, jornalista. Então, como é que eu vou tratar a minha depressão? Como é que eu vou entender como ela é construída? Então, para tratar a depressão, torna-se substancial entendermos como ela é construída. Aí aqui vai ser, não o pulo do gato, mas uma forma de nós entendermos, sem aqueles processos da medicina que fala da questão do hipocampo, que fala da questão do córtex cerebral, tá? Que fala do cérebro reptiliano. Vamos tentar simplificar, tá? Tentar simplificar. Algo que possa ser, digamos assim, fácil e que vocês possam entender, certo? Quem quiser maiores informações, busque os médicos na internet, mas vamos simplificar. Então, eu tomei como exemplo, né, uma fruta, o abacate, tá? Para ficar assim, mais fácil. Inclusive, no livro tem eu gostei muito desse exemplo, porque fica mais fácil. Então, vamos supor que nós somos o abacate, e no abacate tem três situações. A casca, que é o corpo físico, é a indumentária que está impregnada da depressão. Lá, o fruto, né, que está dentro, o miolo, é a rebeldia. E o caroço é o egoísmo. Então, Claudinei, o filho pródigo, ele era um depressivo. Não é o filho egoísta? Então, o filho pródigo, ou melhor, o filho que ficou, né, com o pai, ele, daquele momento que ele recebeu o irmão, ele ficou depressivo. Porque havia o quê? O egoísmo, que é um sinal de grande, digamos assim, importância nesse processo. Então, prosseguindo. Vamos lá. Vamos começar do caroço, tá? Vamos lá. O caroço. Diz a lição. O depressivo é um espírito adoecido pelo egoísmo. Tá vendo, Claudinei? Que ele comanda o desejo de realização por meio de sua visão caprichosa a respeito de tudo o que ele cerca os passos. É o filho lá que reclamou com o pai.
porque o pai abençoou o filho, recebeu ele de volta no seu lar, dando boas-vindas. Então, a maioria de nós ainda tem esse processo do egoísmo, que faz com que nós olhemos para as pessoas e cada pessoa recebe um rótulo. Nós condicionamos a nossa mente para cada pessoa. Esse não sabe nada, esse é um pangaré, esse é um imbecil, esse é um ignorante. Nós rotulamos todas as pessoas porque, para o ego, para o egoísmo, porque o ego gosta de saber de tudo. O ego quer se sentir confortável. Ele é sempre superior. Ele sempre quer mais informação. Ele quer sempre mais realização. Ele quer sempre ter respeito das pessoas que o cercam. Quantas pessoas nós conhecemos que têm esse estado adoecido pelo egoísmo? Por essa visão, de superioridade? Que a pessoa tem que beijar a mão, tem que fazer reverência, tem que ser submisso àquela pessoa. Porque se não fizer isso, fica algo que pode denotar para a pessoa que observa que aquela pessoa não tem respeito, que não tem educação, e assim por diante. Prosseguindo. O fruto. A rebeldia em aceitar é a forma de como se defende tudo o que ele contraria os interesses e gostos pessoais. Essa daqui realmente ela é impactante. Quando as pessoas não são atendidas, quer seja nas suas promessas, nos seus gostos pessoais, senhores, cria-se um problema, cria-se um processo de depressão muito perigoso. E eu tenho visto pessoas que fizeram promessas, que as pessoas disseram que essas pessoas, bastava a pessoa orar, que Deus ia lhe dar o conforto e a vitória. Só que a pessoa não conseguiu a vitória, foi para a medicina humana, o médico disse, não, infelizmente você vai ter que fazer cirurgia. Mas, doutor, eu tenho fé em Deus, fiz tudo direitinho, fiz as minhas preces, não aceito, não. Eu não aceito, não. Eu quero que Deus me cure, porque eu fiz uma promessa, uma barganha, um escambo, uma troca. Não, o senhor está errado. Não está errado. A senhora precisa fazer todo o processo cirúrgico, porque se a senhora não fizer isso, a senhora terá graves comprometimentos no aparelho digestivo. Ela não aceitou. E esse é um caso verídico. Quando saíamos do mercado no sábado, fomos chamados para visitar uma senhora. E lá chegávamos, encontramos lá aquela senhora, que se dizia uma religião tal, e que orava todos os dias com muito amor, com muita tranquilidade. E ela tinha certeza de que seria curada, de que haveria dentro dela uma fortaleza, porque era uma pessoa temente, que orava todos os dias, e que Deus não ia faltar. Resultado, ela veio a falecer de complicações no aparelho digestivo. Ela poderia ter sido salva se ela tivesse feito a cirurgia material. Mas não. Preferiu, de uma forma ainda rebelde, achar que a vontade dela era soberana. De que, fazendo a promessa, pedindo, ela estaria recebendo do Altíssimo todo o processo de vitória. Como nós entendemos que a lei de justiça não tem privilégio, Deus não teve privilégio porque eu sou espírita, porque fulano é o papa, porque fulano é o padre, porque fulano é o arcebispo, porque fulano é o diácono, porque fulano é o pastor. Não existe na lei divina
privilégios. Todos nós somos iguais. E aí, quando nós chegávamos lá, eu conversei com ela, então ela aparentemente nos recebeu bem, mas continuou com suas dificuldades. Prosseguindo. A casca. A casca é essa rebeldia que cria um estado emocional de inconformação, que, por sua vez, desenvolve um leque de sentimentos e condutas, sendo a tristeza patológica uma das maiores dores que ele experimenta. Então, vocês observem e vejam. Quanto de nós... Oi? Oi? Posso continuar? Um momentinho. Selma está com o microfone aberto, por isso que eu estou escutando aqui vocês. Por favor. Está aberto? Por favor, sim. Por favor. Por gentileza. Está aberto? Sim. Então, vamos lá. Então, essa tristeza patológica, ela é realmente uma das maiores dores que nós enfrentamos. Porque existe aquela depressão endógena, que você já nasce com ela. Você já nasce com um espírito de tristeza, de inquietação, de angústia. Você parece que já nasceu predestinado a ter dor, tristeza e angústia. Que é diferente da depressão secundária, certo? Que é aquela forma de como, quando morre um parente seu, quando acontece algo que você não gosta, aí o nosso irmão, quando ele foi para a escola, e de repente lá o carro se desintegrou, sumiu, né? Foi para outro estágio evolutivo. E aí, Claudinei, quando chega lá, vai ficar tranquilo, feliz, né? Que é positivo. Não, ele vai ficar depressivo, vai ficar angustiado, porque é o caso de conduta dele e tal. Vai passar 1, 2 meses, depois some, desaparece, passou. Aquilo foi algo isolado no tempo e espaço. Então, aquilo passou. Mas, ao contrário, aquelas pessoas que parece não, já nascem com esse processo de tristeza mórbida, que é endógeno, lembrança do passado, das frustrações, das angústias. Então, a casca sempre nos transmuta essa rebeldia, certo? Nós sentimos que a pessoa, na fala, no caminhar, né, nas propostas, uma pessoa que sempre é negativa, sempre está de mau humor, sempre não consegue ver o lado bom das criaturas, sempre está num ataque contra tudo e contra todos. Esta é uma verdade inquestionável. Então, prosseguindo, a compreensão dessa construção moral da depressão implica entendermos o seu aspecto social, esta dimensão comumente esquecida, na qual o depressivo terá um amplo desafio de autoeducação de suas emoções, objetivando a melhora de suas reações ante a realidade da vida. Então, senhores, a forma de como nós evidenciamos isso nos determina de como vamos trabalhar no processo de educação de nossas emoções. Então, para finalizar, o que é que ocorre? Todo esse processo envolvendo pensamentos negativos, energias deletérias, dificuldades, angústias, gera um estado energético que vai desagregando, que vai minando toda a nossa existência, tanto física, mental e espiritual. Então, os desequilíbrios começam a nos destruir de dentro para fora. Esse processo é tão violento que muitas pessoas que morrem de depressão têm dificuldade no mundo espiritual de alcançar o equilíbrio de suas existências. Porque lá vão sentir a causa, os efeitos, nós sentimos aqui. Mas as causas é lá na espiritualidade. Então, diante de tudo que nós estamos evidenciando, nesse momento, essa depressão, ela está muito gritante,
nós precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade. Porque, senhores, eu estou muito consciente dos desafios que nós estamos enfrentando. Já era esperado, nesse momento, que nós pudéssemos enfrentar o que os espíritos, através dos benfeitores, falam. Eu já estou atendendo pessoas na casa espírita com depressões, já vivendo um quadro patológico de tristezas e inquietações. E eu não sei quanto tempo vai durar essa depressão nessa criatura. Pode ser uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Porque todo esse quadro, ele tem uma característica. É a segunda onda. A segunda onda é esse processo pandêmico da depressão. Esse momento que nós estamos evidenciando, eles são devastadores. Todos os dias eu estou vendo nas redes sociais, estou vendo processos que fogem da compreensão do nosso raciocínio, da nossa lógica. Então, a segunda pandemia já chegou. Nós estamos loucos, inquietos, colocando para fora as nossas sombras de forma muito acentuada. E a segunda pandemia, que já está entre nós, ela requer muito mais do que os metros da Terra. Ela requer um olhar espiritual. E como eu falei, nós precisamos trabalhar nessa correção. Trabalhemos na correção de nossos defeitos, de nossos vícios. E temos a prevenção, porque se não fizermos, nós não vamos superar esse processo. Fácil, não. Não vai ser fácil. Porque eu estou evidenciando isso, observando de que nós estamos num momento dificílimo e que cada um deve cuidar. Tem que se prevenir com a oração, com o olhar de tranquilidade, olhar para o momento como um momento necessário, mas nossos processos não deverão ser postergados. A depressão está tomando conta. Dos casos que eu estou listando, todos eles estão depressivos. Todos. E aí, o olhar vai ser sempre esse de amor, de bondade e compaixão. Enfrentemos, sim, esses processos. Se atingir a família, se atingir um amigo, quem quer que seja, pratiquemos a caridade, a empatia, a misericórdia e a compaixão. E trabalhemos nesse processo, senhores. Porque a segunda onda já está entre nós. Chama-se depressão. Eu digo isso com muita tranquilidade. Não precisa de estatística, mas depressão. Todos os sentidos. Então, cuidemos de nossa alma. Trabalhemos incansavelmente para fazer a profilaxia, a limpeza de nossos pensamentos deletérios, angústia, sofrimento. Isso não nos fará bem. Nós seremos nocauteados, firme e com uma força realmente poderosíssima, senhores. Então, agradeço a paciência e a tolerância. O tema é realmente muito grandioso. E digo a vocês, cada trabalhador, cada participante deverá estar com o seu evangelho, com pronto-socorro espiritual para vencer essa etapa. Porque somos os trabalhadores da última hora. Não tem a menor dúvida. Trabalhemos incansavelmente pela prática do amor e da caridade. Que possamos ajudar as pessoas com a cesta básica, com material de limpeza, máscara. Isso é urgente. Sabe por quê? Porque quando chega um caso, e esse caso é verdadeiro, de uma família que o pai estuprou sua própria filha, depois cometeu suicídio, e essa família está passando por dores atrozes, que nem a medicina humana, nem psicólogos podem, de uma hora para a outra, acalmar essa família. O que dizer para essa família, senhores? O que falar para a filha? O que dizer deles? Como consolar essas almas? Isso é impactante. Isso mexe com a nossa alma. O caso que aconteceu daquela
senhora que abandonou o filho em São José do Pibu, que deixou o filho lá para que alguém pudesse pegar e ele morreu? O que dizer para essa mãe? O que falar para ela em termos de amor e bondade? Qual vai ser o nosso registro pontual? Nós somos doentes, senhores. Todos nós estamos, uns mais, outros menos, doentes, não só do corpo, mas da nossa alma. E tratemos de cuidar, porque senão, pode ser eu, pode ser você, pode ser sua esposa, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Trabalhemos incansavelmente. O momento é de oração e de vigilância. Façamos a prevenção. Olhemos para o outro como irmão que precisa de nossa compaixão e de amor. Então, que Jesus possa nos abençoar. E nesse momento eu vou fazer a prece por essas almas. Pela mãe que deixou seu filho e ele veio a desencarnar. Pelo homem que pulou de todas as etapas de um pai, atingindo a sua filha e depois cometendo suicídio. O que Jesus faria se tivesse no nosso lugar? Estaríamos fazendo como o filho egoísta? O filho depressivo? Claudinei. Cada um responde. Então vamos orar por todas as almas que estão passando pelo processo de depressão, de angústia e sofrimento, que estão lutando há meses, há anos, a fio, para tentar debelar essa doença da alma que nos mata, não só por fora, mas por dentro de nossos espíritos imortais. Então, vamos orar, pedindo a Jesus, o médico dos médicos, que nos ampare, que afaste de nós a loucura, as sombras que estamos, nesse momento, externando através de nossos pensamentos, palavras e ações. Que Jesus possa manter a nossa fera enjaulada, a fim de que nós não tropecemos em erros graves, inquietantes. Socorre todas as pessoas que passam pela depressão, que estão nos seus lares, enfrentando essa doença da alma. Que a tua paz possa consolar essas almas. E que diante da dor mais profunda, temos o sentimento de generosidade e compaixão. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Ampara nossas almas equivocadas. Só temos a Ti, a luz divina, o socorro bendito. Socorre a todas as almas que estão sofrendo as suas dores físicas, morais e espirituais. Abençoa todos os presentes, aos amigos, parentes e vizinhos. E com sentimento de paz e tolerância, peçamos, Senhor, acalma-nos, traz a tua paz para os nossos espíritos imortais. E lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Quero apenas informar que a minha tia, Maria Monteiro Dias Bezerra, irmã do meu pai, faleceu hoje pela manhã. Agradeço as preces, agradeço os gestos de solidariedade, os pêsames. Agradeço penhoradamente pela preocupação da família Necártas com a minha tia, que agora está num plano maior. Eterna gratidão por estar conosco nesse momento, por compartilhar comigo também a perda de nossa tia Zélia, que era irmã de papai, era a irmã mais velha, e ela era gêmea. Ela, o irmão que era, morreu, né? A outra irmã que era gêmea, ficou só ela. E das mulheres, é a última irmã de papai. Agora só temos mais 2 homens, são tio Márcio e tio Vicente. Então, agradeço penadamente, agradeço a paciência, a tolerância, que vocês possam ter um bom final de semana, e a paz do Cristo esteja com todos, e eternamente agradecido pela compaixão, pela paciência, pela tolerância.
Muito obrigado, senhores. Que Deus abençoe a todos vocês. Grato por estar conosco nessa trajetória humana. Eterna gratidão. Que Deus abençoe e que vocês possam ter uma boa noite. Obrigado pela paciência, tolerância. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado e